pétalas dos gerânios descem em direção à entrada do prédio e, ao passar pela janela da sala de jantar, formam o que parece uma chuva de grossos pingos vermelhos. Esse é um dos trechos do livro As Janelas de Lá, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo escritor Ivan Polidoro, que a propósito nos brinda com a sua presença. Ivan, uma honra tê-lo conosco. Obrigado, Fábio. A honra é toda minha. Nós temos aqui, a propósito, és da área de consultoria de empresas, enfim, e chama atenção aqui porque, lendo o livro, nós vamos dizer, pô, é um homem das letras da área de literatura. O livro está muito bem escrito, organizado. Aí temos a boa edição aqui do Marco de Menezes, a Modelo de Nuvem, que é a editora. Marco de Menezes, conhecidíssimo poeta, já esteve aqui a propósito. E o livro está muito legal. Eu começo aqui lendo já a chegada e o sujeito depara com uma janela. Esse termo janela, abertura, acesso a uma visão, isso é repetido à exaustão no decorrer do livro, mas sempre com ambiguidades, ironias, alguma abstração. Enfim, que cantos ou imagens ou frestas que tem povoado aí a tua imaginação para chegar ao ponto de um romance de memórias? Pois é, Fábio. A ideia original, vamos dizer assim, depois que se concebeu a possibilidade de escrever o livro, é o meu primeiro livro romance. Eu tive outras experiências com livros técnicos, né? Uhum. Mas na área de literatura é o primeiro. Ela surge justamente dessa aproximação da pessoa que mora em algum lugar, quando ela chega numa das janelas, que justifica o próprio título do livro, e percebe coisas que estão acontecendo no mundo em torno de onde ele mora, com coisas que estão acontecendo dentro dele próprio, dentro do ambiente onde ele reside, né? Uhum. Então essa sequência de janelas é porque cada uma das janelas mostra um cenário exterior diferente e que permite essa associação com o que o indivíduo está sentindo naquele momento ou vivenciou recentemente. Então a concepção toda está nisso, mostrar que, embora alguém tenha sentimentos próprios, únicos, exclusivos, quem sabe em algum momento, tudo aquilo que gira em torno dele permite correlações e faz com que a gente perceba que a gente não é tão único assim, né? Porque nós podemos ter nuances diferentes daquilo que estamos sentindo, mas que aquilo que está acontecendo ao redor dele é também algo que existe, não com exclusividade, e que existe no mundo como um todo, né? Se nós fôssemos pegar pela construção de imaginário, lá atrás o filme do Hitchcock, Janela Indiscreta, que ele basicamente está com a perna machucada e fica ali acompanhando tudo que se dá na rua ou nos apartamentos da frente, é constituído todo um universo a partir do olhar dele de uma janela, ou seja, um recorte. E ali tem todo o imaginário do que estaria acontecendo, especulações, jogos de convicções próprias, enfim. E aqui acontece muito disso. Nós temos um protagonista que joga numa composição descritiva e, em dado momento, começa a se colocar em primeira pessoa e especular sobre o que se dá ao seu redor. Então, até que ponto o sujeito, por ter essas visões, ele se integra ao meio, ou até que ponto isso não é só um exercício de fuga da própria solidão dele, que está ali especulando sozinho, mas não está se relacionando com ninguém, né? Certo. A não ser no seu próprio imaginário. Certo. Não, tem muito disso. Apenas me parece que na relação com o filme há um ponto de partida inverso. Então, citando um pequeno trecho do livro, quando se descreve os catadores, né? Uhum. Os catadores mexendo no lixo para buscar algo importante. Essa identificação da imagem exterior é porque interiormente o personagem do livro, né, a primeira pessoa do livro, ela própria está procurando os seus lixos.
E quando ela vai para uma das janelas, ela não vai com a intenção de encontrar uma reciprocidade ao sentimento que ela está tendo. Mas por estar com aquele sentimento, ao perceber coisas que estão ao redor, ela acaba fazendo a identificação. E acho que sim, aí o imaginário ele começa a se intensificar na medida em que as ideias vão fluindo e aquela correlação entre catar os meus lixos com o catador de lixo propriamente dito, mostra que há algo em comum entre as duas coisas. Estamos procurando algo que muitas vezes nem sabemos o que é que vamos encontrar, né? Uhum. Porque na medida que se mexe lá com o lixo da rua, o catador não sabe o que ele vai encontrar. Ele está em busca de algo útil, que ele não sabe nem se vai existir ali dentro. E da mesma maneira, o personagem do livro está em busca de alguma coisa dentro daquilo que ele considera os seus lixos, para ver se ele pode aproveitar aquilo de alguma maneira. Então, o imaginário, sim, ele vai andando por aí. Tu partes de uma máxima, aforismo, enfim, a frase do Ortega y Gasset, um homem em suas circunstâncias. Esse exercício de inquietude, de tentar organizar-se em meio aos seus lixos, aos seus medos, às suas crenças, isso é um exercício pessoal de sentimento, de preocupação, de angústia, ou também digamos, as circunstâncias do meio, o impacto do ambiente sobre a pessoa, até que é possível fazer essa delimitação? Eu acho que é difícil delimitar, mas é uma realidade da qual não podemos fugir. Até pela minha atividade profissional de consultoria e ligada principalmente a mercado, a marketing, a expressão do Ortega y Gasset, do homem é ele e suas circunstâncias, ela é muito transposta isso para o meio empresarial. A empresa é ela e o seu meio. Então, acho que essa repetição de exercício profissional me fez perceber que na vida pessoal não é muito diferente. Porque muitas vezes nós temos planos, nós temos projetos, nós temos sonhos, que o ambiente acaba interferindo no atingimento ou dificultando o atingimento desses sonhos, desses objetivos. Então, eu acho que o homem, por mais que tente ou mais que queira viver de alguma maneira isolado, ele não vai conseguir, porque o ambiente sempre vai trazer interferências na conduta dele, na forma de atuação dele, alterando muitas vezes os próprios objetivos, os próprios sonhos que ele tem, né? O livro começa com uma referência, assim, sem maiores contextualizações, ele de bate-pronto já ataca. Em Ibiza, não sei o quê, chego em Ibiza, olho a partir de Ibiza, e aí as pessoas vão pensar praia de Ibiza, sim, lá na Espanha, enfim. E Ibiza, na verdade, é o prédio onde tu moras. Isso. E como foi isso? Porque a rigor dá todo um... Como é que eu vou te explicar? Dá todo um charme, né? O sujeito está se projetando a partir de Ibiza, quando na verdade Ibiza nada mais é que o prédio onde tu moras, né? É simplesmente o prédio onde eu moro e é onde é bom de morar. Claro. É um lugar que eu gosto, moro lá há muito tempo. Mas por que centralizar Ibiza? Porque há algumas imagens no livro, quando eu falo da recente possibilidade de avistar o Carmelo, por exemplo, né? Que isso só acontece daquela posição, daquela janela de Ibiza. Então, a repetição é para situar geograficamente onde o fato está acontecendo, onde o enredo acaba se desenvolvendo, mas não é um livro sobre Ibiza. É um livro sobre quem habita Ibiza. Exatamente. E casualmente, se ao invés de Ibiza se chamasse... terra, se chamasse água, poderia se chamar, não mudaria em nada, né? O desenrolar. À medida que nós estamos trabalhando com a primeira pessoa, há componentes aí do próprio espaço. Na verdade, são releituras do espaço que faz parte do teu dia a dia, da tua convivência, da tua rotina. Pressupõe-se aí quase que não uma autobiografia, mas um relato de memórias e convivência pessoal, ou apenas
há um pretexto de alguns pontos e por aí tu vais elaborando uma ficção. Até que ponto nós temos objetividade ou subjetividade aí, né? Eu acho que as duas coisas se confundem. Uhum. Não existia a intenção de escrever o livro, mas eu sempre gostei de escrever. Então, assim, a partir de alguns apontamentos iniciais meus, a ideia foi se expandindo e foi construindo isso. Então, assim, certamente não tem o rigor de uma autobiografia, embora a ficção criada, o romance todo criado em torno, é óbvio que ele aproveita experiências pessoais que eu tive durante a minha vida. Mas está longe de ter a pretensão de ser autobiográfico. Ele não é. Pelo contrário, eu acho que ele tem a intenção de mostrar que determinadas experiências que qualquer um de nós vivencia durante a vida, elas são repetidas em pessoas diferentes, em momentos diferentes, circunstâncias diferentes, mas com uma essência que é muito parecida. Então, o medo, a ansiedade, a frustração, principalmente em função do ambiente, que não nos deixa fazer aquilo que queremos, isso não é uma realidade do autor, não é uma realidade minha, nem exclusiva tua. Vai ser uma realidade de todo ser humano que almeja alguma coisa na vida, que sonha com algo e que muitas vezes não consegue. Então, assim, não é uma autobiografia, embora aproveite muitas passagens da minha vida para ser construída a ficção que fica em torno disso. O livro ele é organizado, se nós pudéssemos dizer, cada ponto como um capítulo. A janela de não ser... janela tal. Janela, eu até vou ler aqui para não ficar tão hipotético, para que as pessoas captem bem. Nós temos aqui Ibiza e eu, no caso do teu prédio, a janela do banho, a janela de pouco uso, a janela do horizonte, a janela do sino, a janela do silêncio, quer dizer... no meio ali do dia a dia, de forma mais remota, abrem-se horizontes, janelas, frestas, por meio das quais tu te permites algumas reflexões ou até a produção de mais interrogações e dúvidas e por aí afora, que eu fico imaginando que é o sujeito no seu dia a dia. O cara está no trânsito, fechou o sinal, a cabeça ali está meio vazia, surgem algumas ideias, o sujeito dentro do ônibus, ou enfim, esperando um amigo, ou esperando a mulher para jantar, e por aí afora. Existem aqueles insights, que é muito do que tu jogas aqui. Certo. Nesse processo de elaboração foram, vamos supor, hoje eu escrevi sobre a janela para o mundo, hoje eu escrevi sobre a janela vazia, e quando tu viste, tinha a possibilidade de tentar costurar em torno de um romance. Foi mais ou menos por aí? Foi por aí. E o próprio título que foi dado a cada um dos capítulos, que corresponde a cada uma das janelas, originalmente foi construído como a janela 1, a 2, a 3, a 4. Depois foram... Numa ordem que eu escolhi. E a partir daquilo que foi o texto elaborado, a partir daquela janela que foi escolhido o texto. Então, a janela do pouco uso é porque é de uma peça do apartamento que raramente a gente utiliza aquela peça. Então, é nesse sentido. A janela da saudade é a janela do quarto da minha filha, que foi embora, casou, foi tocar a vida dela. E aquela janela representa, ao mesmo tempo daquilo que se enxerga lá fora, a falta dela ali dentro. A janela da outra saudade é do meu outro filho, que também foi embora, e o quarto ficou vazio. Então, foi nesse sentido, mas a partir do texto escrito. Tá? Então, a sequência de janelas com assuntos diferentes, mas que tem um apanhado comum, que é a vida, simplesmente, a vida, foi determinando depois o título e o próprio nome de cada capítulo. Nós temos um jogo de perspectiva que, a propósito, intitula um dos livros da nossa atual patrona da Feira do Livro, a professora e escritora Rejane Heck, que diz respeito às sutilezas. Ela se vale de um exercício mais ou menos parecido com o teu, mas não tão rigoroso no sentido das janelas, de um cenário específico. Mas ela recorre a instantes ou aspectos do dia a dia, tipo tomar um café,
observar a natureza, e aí ela denomina sutilezas. Então ela tem um conjunto de sutilezas que, em tese, te traz uma visão um pouco mais leve, mais amena, mais aprazível de instantes que até então poderiam passar despercebido. Aqui na tua publicação há uma armadilha aí que talvez seja um exercício profundo de melancolia a partir dessas saudades, dependendo da profundidade com que tu fores explorar determinada janela ou abertura para o mundo. Te preocupa isso? Que daqui a pouco o sujeito ali imerso numa dessas janelas entre numa melancolia profunda? Eu acho que o livro nasce da melancolia. E talvez, Fábio, até mais do que a melancolia, a inconformidade com as circunstâncias que estão envolvendo aquele personagem, né? Mas não me preocupa. Eu acho assim, o que as pessoas que eventualmente lerem o livro vão dizer, pô, o Ivan é um sujeito melancólico, é um sujeito inconformado, é um sujeito insatisfeito. Eu acho que não tem problema em que pensem isso, porque o livro leva muito para esse lado. Ele leva muito mais para o lado justamente dessa inquietude, dessa inconformidade que leva à melancolia, do que provavelmente para o lado mais de alegria, de humor. Eu não vejo problema. Então, assim, como é que alguém vai rotular o autor? Eu acho que se um autor de qualquer coisa tiver essa preocupação, ele talvez não seja tão espontâneo, talvez tenha um cunho mais profissional ou comercial daquilo que ele vai escrever. E não foi essa a intenção, em momento algum, né? Tanto que a minha preocupação assim não existe do ponto de vista comercial, existe uma preocupação do ponto de vista de dividir algo que me parece ser o sentimento de uma porção de pessoas que ou não se aventuram, ou não conseguem, ou não querem simplesmente expor isso. Eu não estou preocupado com essa exposição de como é que vai ser caracterizado. Tá? O Ivan é um sujeito deprimido, né? Por isso escreveu dessa forma. As pessoas têm direito de pensar o que quiser de mim. Aliás, vão pensar o que quiser de mim, independente de eu ter escrito ou não, né? Claro. A preocupação foi extravasar. Eu acho que tem até um pouquinho de autoterapia, mais do que autobiografia dentro do livro. Sim. E como nós sempre fizemos, Polidoro, no Café com Letras, nós vamos dar um tempo na abordagem aqui da obra As Janelas de Lá, que é o foco do Café com Letras desta semana, e de imediato chamar a vinheta. Então, nas dicas do autor, eu vou pedir que o Ivan Polidoro, escritor que nos brinda aqui na edição desta semana, compartilhe com quem nos acompanha neste momento obras, autores, lançamentos clássicos, o que tu bem entenderes, pode ser conhecido, desconhecido. A gente está lá em casa, vai ouvir o Ivan Polidoro, vou atrás desse autor, desse livro, que de repente pode ser uma boa. Ok. Eu gosto de ler, então fica até difícil muitas vezes selecionar algumas obras em particular. Mas assim, eu citaria como obras que eu considero essenciais até para o autoentendimento, né? Para a gente poder se situar melhor no mundo e diante da vida. Algumas obras clássicas como Zorba, o Grego, do Nikos Kazantzakis, né? Eu entendo que é uma obra magnífica, muito antiga, mas nem por isso desatualizada. Essa seria uma dica que eu certamente daria. O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, que também é fantástico. É um livro que até o meu texto não tem a pretensão de se igualar, mas tem a inspiração, quem sabe, de escrever muita coisa. Perdas Necessárias, da Lia Luft. E eu estou tentando me lembrar o nome da autora, mas não lembro do nome da autora, de um livro chamado A Menina Quebrada, que é extraordinário. Realmente não lembro da autora do livro agora. Sei que é uma mulher, mas não é uma autora. E eu entendo assim que a construção de alguém se dá por toda aquela informação que ele busca o tempo todo. Seja através da literatura, seja num filme,
seja num bate-papo que nem nós estamos tendo agora, eu acredito que a gente se forma, se constrói, se melhora a partir dessas interações, dessas trocas, né? Então, eu sou um sujeito que não abro mão de ler nada que me aparece na frente. Não sou seletivo a esse ponto. Claro. De dizer, não, eu só vou ler Jorge Amado e não vou ler Machado de Assis. Eu não vou ler Paulo Coelho porque é muito popular e não vou ler, ou vou só ler Chico Buarque. E se não ler, a opinião vira preconceituosa, né? Exatamente. Porque tem que saber do que se está falando até para que a crítica seja adequada. Né? Exatamente. Mais ou menos por aí, né? Mas esses livros que eu falei, especialmente Zorba o Grego e O Lobo da Estepe, eu acho que são assim, são quase que leitura obrigatória para todos nós, independente de... E ainda do teu livro, é um lançamento recente. Tu pretendes ainda trabalhar com a obra de alguma maneira ou outra? Ela em si teria alguma continuação ou algum outro livro que tu tenhas em mente daqui a pouco ganhe força, ganhe exposição daqui meio ano, um ano, por aí? Como é que está aí tua vida literária? Certo. Eu sempre gostei de escrever. Mas sempre escrevi muita poesia, né? Algumas crônicas e sempre fiz isso, que nunca foram editadas, nunca foram publicadas, nunca teve a pretensão, como eu disse anteriormente, não tinha a pretensão também de acabar escrevendo esse livro. Então, um fato assim, vai existir o Janelas de Lá 2? Possivelmente não. Mas não significa que não possa existir um segundo livro meu. Porque eu continuo escrevendo, continuo fazendo apontamentos. Quem me conhece mais intimamente sabe, isso é mais a minha esposa que sabe, no caso, né? Os meus bolsos são parecidos com bolso de bicheiro, tá cheio de papelzinho. Porque quando estou no carro e eu percebo alguma coisa, ou quando estou ouvindo uma música e percebo alguma coisa, eu vou fazendo anotações que eu vou guardando. Site, né? Que Exatamente. Diz. E depois, se o cara perde, esquece. Aí pretendo trabalhar as janelas de lá. Eu não tenho planos específicos para isso. O livro está na rua. Está na rua. E estou aberto ao que acontecer em relação a ele. Mas certamente não vai existir as Janelas de Lá 2. Claro. Poderá existir uma outra obra. Mas não nesse teor, nesse conteúdo. Talvez com uma semelhança de fundo, porque aí não tem jeito. Aí é o eu falando, né? E o eu nunca vai ser possível de dissociar daquilo que se escreve. Nós estamos praticamente no minuto final do programa. Eu quero te cumprimentar bastante, hein? O livro se propõe, de fato, a uma carga de subjetividade e abstração bem elevada. Nós tentamos aqui organizar um pouco melhor a ideia e passar uma noção para as pessoas, mas, acima de tudo aqui, quem for deparar com a obra ou que já leu e for reler a partir do nosso bate-papo, nós temos aqui um conteúdo de subjetividade, de reflexão, a partir daquelas aberturas para o mundo e aberturas que você não precisa daqui a pouco, eu para ter uma visão diferente teria que viajar a tal lugar, daqui a pouco o simples fato de parar na janela de um cômodo da sua casa e se permitir uma visão mais concentrada ou mais despretensiosa daquilo que se passa já pode ser aquela luz no fim do túnel, digamos assim, uma perspectiva diferente para um conflito, alguma situação que não esteja bem resolvida no seu interior. Então fica interessante essas perspectivas que, em releituras, eu acredito que até a compreensão do livro muda, né? Possivelmente. Então fica o espaço aí para tuas considerações, Jonas. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um espaço importante e que divulga e valoriza, principalmente quem é daqui, né? Eu sou caxiense, eu nasci aqui. E também dizer assim que as pessoas não tenham medo de se expor. Eu acho que da mesma forma como aconteceu comigo, que sem ter a intenção acabou virando uma obra, deve estar cheio de gente com conteúdos, com materiais suficientes para também construir a sua obra.
Seja ela um livro, seja ela uma música, seja ela uma poesia, seja ela uma entrevista. Olha aí. E eu acho que esse é o mais importante, porque isso vai dar sentido à existência da gente no aspecto de ajudar outras pessoas a se perceberem e se perceberem nos outros também. Que eu acho que alivia e constrói ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a ti. Acabamos de conversar, então, com Ivan Polidoro, escritor, que nos brindou com a obra As Janelas de Lá, pauta do Café com Letras desta semana. E, como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.